já foi trabalhadora dessa casa e hoje em dia ela reside em Santa Maria. Ela é psicanalista e hoje ela veio nos trazer esse tema: aborto, suicídio e eutanásia. Então, convite. Boa noite, irmãos. Vamos então continuar nessa aura de paz, nessa tranquilidade, pedindo a Deus que abra as nossas mentes para que possamos compreender o que vamos discutir hoje. O assunto que eu trouxe é um pouco polêmico: aborto, suicídio e eutanásia. 3 temas bastante polêmicos. Mas o que eu venho trazer para vocês é o que diz a doutrina sobre esses temas, sempre lembrando que cada caso é um caso e que a misericórdia divina é imensa. Então, pouco será cobrado de quem não sabe, mas muito será cobrado de quem já sabe. Então, que hoje, depois de compreendermos o que diz Kardec sobre, o que diz a nossa doutrina kardecista sobre esses temas, que nós possamos não praticar. Mas se já praticamos e estávamos na ignorância, Deus e a espiritualidade sempre será muito misericordioso. Então, nada é por acaso. Como eu disse, cada caso é um caso e tudo tem uma razão de ser. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, gente, sempre que houver uma gravidez, sempre que houver a concepção, ali já está o espírito o espírito reencarnante. Quando não se consegue engravidar e a mulher faz tratamento e não engravida, é porque não está próximo dela um espírito reencarnante. Somente quando esse espírito escolher e concordar em vir nessa família é que a mulher vai engravidar. Então, vamos falar um pouquinho das consequências do aborto. Quando reencarnamos, trazemos em nosso psiquismo o compromisso, firmado com a espiritualidade, ao concordarmos com o nosso plano reencarnatório. Então, gente, o que quer dizer isso? Quando estamos na espiritualidade, nós fazemos um plano reencarnatório junto com a espiritualidade superior. O que é que nós vamos fazer nesta vida que nós vamos reencarnar? Tudo vai num mapa, um mapa reencarnatório. E então, ali estão os nossos compromissos com os espíritos que precisam vir, os nossos compromissos com o resgate que precisamos fazer de vidas passadas. Tudo está nesse plano, inclusive o tempo em que vamos viver aqui. E viemos com uma energia fluídica,
de vida, né, de energia vital, para viver determinado tempo. Então, se no nosso mapa está escrito que vamos viver 60 anos, nós vamos viver 60 anos. Não adianta tomar o elixir da vida. O nosso mapa é aquilo ali. Mas nós temos que viver os 60 anos. Não podemos abreviar. As consequências desse não cumprimento acarretam em obsessão, depressão, disfunções e doenças orgânicas. Sabemos que as doenças orgânicas iniciam primeiro no psíquico, na mente, mas antes da mente, na alma. O que é a alma? A alma é o espírito reencarnado. E se trazemos de outras vidas como karma, então nós trazemos o nosso espírito. O espírito está desencarnado, a alma está encarnada. No nosso mapa reencarnatório, já foi planejada a gravidez, mesmo que ela aconteça de forma indesejada pela consciência. Então, eu estou consciente hoje, eu não quero ter filhos, mas no meu inconsciente, eu sei que eu devo ter filhos. Por quê? Porque eu fiz este compromisso lá no meu mapa reencarnatório. Está lá. Eu concordei em receber determinados espíritos como meus filhos. Então, se eles vieram, o que eu falei antes? Se houve uma gravidez, havia em volta o quê? Um espírito reencarnante. E um espírito reencarnante não resolve reencarnar e escolher uma mãe de uma hora para outra. Isso está no nosso mapa, nós concordamos. Está no nosso mapa reencarnatório, está no mapa do espírito e envolve muito mais gente. Então vamos adiante. Freud, eu vou misturar um pouquinho de psicanálise. Freud diz que a concepção é a soma de 3 desejos: do pai, da mãe e do bebê. Isso é o que diz a psicanálise. Não existe gravidez sem esses 3 desejos. É necessário que o pai queira, que a mãe queira e que o bebê queira vir. Gente, isso não é a doutrina espírita. Então, eu encontro muita coisa na psicanálise que está aqui na doutrina. Até porque Kardec acreditava, né, na psicanálise, estudava também psicanálise. E são contemporâneas, andavam juntas. A ciência anda de mãos dadas com o espiritismo de Kardec. O Kardec nos fala que tudo já foi planejado lá na espiritualidade. Quando a gravidez não acontece, como eu disse, né, não há ali um espírito reencarnante. E o aborto traz consequências não somente à mãe, traz consequências ao pai, ao feto, a todas as pessoas envolvidas no ato, além de que, no plano reencarnatório de todas as pessoas que estariam com o seu projeto, ligado a essa pessoa que não nasceu. E todas as pessoas que estariam ligadas ao projeto que ele desenvolveria na Terra. Quanta gente! Quando se impede o bebê de nascer, se impede um plano inteiro e se envolve muito mais gente do que o pai e a mãe. Bom, agora você já sabe. Se não sabiam, ok. Deus é misericordioso, não vamos julgar. Mas não é somente eu não quero ter filhos. Nesse momento não é o momento de eu ter filho. O momento de ter filho é o momento que a gravidez acontece. Porque nós concordamos nisso. Imaginem se Maria não concordasse em dar a luz a Jesus. Imagine se a mãe de Chico Xavier não concordasse. A gente não sabe quem a gente vai trazer ao mundo. A gente não sabe os planos.
Às vezes a gente necessita daquele bebê para se redimir de vidas passadas. Às vezes a gente vem para isso. Chega aqui e se arrepende. Então, pensar muito bem. Prestar atenção no que está acontecendo. As trevas também têm o interesse de não deixar certos espíritos nascerem. Ou porque são parceiros deles e eles não querem perder a parceria lá. E outra coisa, a vida carnal é a maior chance que um espírito tem de se melhorar. Imagina se é alguém trevoso. Claro que as trevas não querem perder a parceria, vai chegar aqui e vai melhorar. E se é alguém de luz, nem se fala. Se é alguém de luz, claro que as trevas não querem. Então, existe, sim, ainda uma questão de obsessão. Mas a boa notícia, trazida pelo nosso irmão maior Jesus, é que tudo é reparável, tudo tem jeito. Temos a eternidade para reparar os erros e os danos que causamos. Mesmo que tenhamos errado, temos toda essa chance, a eternidade inteira, para a gente conseguir reparar. Então, a depressão e a ansiedade. 67% dos novos casos são mulheres, desde 2020 para cá. As mulheres têm aumentado muito os casos de depressão e ansiedade. A depressão afeta o corpo físico e o espiritual também. A depressão não é tristeza, gente. A depressão não é uma tristeza. A pessoa não está triste. Ela está desesperada. Não é tristeza. Tristeza fica alguém que está frustrado. Então, muito cuidado quando vai se falar com um depressivo, deprimido. Ah, tu está triste. Não, ele não está triste, ele está apavorado. Ele não está vendo luz no final do túnel. Ele está desesperado. Ele não vê um final. Então, muitas vezes, esse depressivo procura o suicídio porque a única forma que ele encontra de tirar essa dor dele. Está errado? Sim, está errado. Mas ele não sabe. Lá no desespero dele, ele não sabe que não é assim. Ele não sabe que quando morrer ele vai encontrar outras coisas. Ele só quer tirar aquela dor. Então, na psicanálise, a gente divide essas pessoas, as pessoas todas, em personalidades, em estruturas de personalidades. O neurótico, quando procura o suicídio, ele quer resolver, ele quer não sofrer. O psicótico, ele sonha em encontrar algo melhor. E aí nós temos o psicossomático, que é aquele que adoece. Esse que adoece, ele vem trazendo o suicídio bem devagarinho. Nós temos o André Luiz, né, que quando chega no umbral é chamado de suicida. Por que ele é chamado de suicida? Porque ele estava doente. Mas eu morri doente, eu não me matei. Sim, mas quem criou essa doença? Esse é chamado de psicossomático. Ele não fala, ele não procura resolver, ele vai adoecendo, ele busca a morte. Isso também é um suicídio lento. Quando a pessoa perde alguém, a depressão faz parte do luto. Como é que é isso?
nós temos 5 fases do luto. Primeiro é a negação. Quando alguém morre, ou quando perdemos alguma coisa, ou quando nos separamos, luto não é só por alguém que desencarnou. Luto é por algo que nós perdemos. Quando eu perco algo, o que acontece comigo? Eu não acredito. O primeiro momento não é assim, a gente não acredita. Depois vem a raiva. Depois vem a barganha. Por que isso aconteceu comigo e não com o fulano, que é tão ruim? O fulano, a fulana que é fofoqueira, que não sei o quê. Por que aconteceu comigo? Terceira fase. Depois vem a depressão. E só por último vem a aceitação. E nós precisamos passar por todas as fases do luto. Porque senão nós não vamos nunca passar para outra fase. A gente vai sempre ficar preso àquela pessoa que se perdeu ou àquela coisa que se perdeu. Nós não vamos conseguir dar andamento na nossa vida. Então é necessário, sim, mas o problema da fase da depressão é que a pessoa pode entrar numa dor tão profunda que não vai encontrar uma saída e talvez pense em suicídio, talvez tente suicídio e talvez consiga. Então, aí é que o psiquiatra vai entrar com uma medicação para conter. E aí nós vamos fazer uma rede de apoio. Se alguém da família perceber, procura ajuda. Nós vamos fazer uma rede para tentar não deixar essa pessoa sozinha. Normalmente eles conseguem quando querem. Normalmente conseguem. Mas a gente pode tentar. Então, quando a pessoa perde algo dentro dela e não algo fora, não alguém, não alguma coisa, mas quando perde em si uma ilusão. Tem um psicanalista que diz: a depressão é a perda de uma ilusão. Uma ilusão do que ele era, uma ilusão de onde ele achava que ia chegar e não chegou. Uma ilusão de alguma coisa. Pensava que era alguma coisa, se dá conta que não. É uma perda enorme. É algo que se perde dentro da gente. Então, aí há um vazio no ego, no que eu sou. O ego sou eu. Então, um vazio em mim. Falta um pedaço de mim. E a dor talvez leve ao suicídio como saída. É buscar uma saída. A morte não é uma saída. Mas, às vezes, as pessoas no meio da escuridão não encontram outro caminho. É por isso que não se deve chegar com um papo de ai, tu tá triste, mas tu tem tudo. Gente, não é isso. Não é tristeza. É dor. É falta de saída. É não encontrar o final da dor. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que os transtornos mentais são biopsicossocial. A AME, Associação Médica Espírita, diz que é biopsicossocioespiritual. Vamos ver o que é isso. As 4 dimensões, então, do transtorno mental. Biológico. Nós temos que procurar um médico, porque é uma doença, está no corpo. Quem cura o corpo é o médico. Psíquico. Mental ou emocional. Quem cuida? O psiquiatra, o psicólogo ou o psicanalista. O psiquiatra vai dar remédio. O psicólogo e o psicanalista não dão medicação. Eles tratam da emoção.
O social, no grupo, nós temos, por exemplo, guerras, pandemias, que podem levar a transtornos mentais. E o espiritual? Vidas passadas, lembranças de vidas passadas. Quem trata? A casa espírita. E agora vamos tomar um cuidado seríssimo. A casa espírita não trata o psíquico. A casa espírita não trata a doença. A casa espírita não resolve as guerras. A casa espírita traz paz para o espírito. O médico trata as doenças. Quem comanda os países resolvem as guerras. E quem trata do psíquico é o psicanalista, o psiquiatra ou o psicólogo. Cuidado para não misturarmos isso. Cuidado. Não reduzir as 4 dimensões em uma só. Tudo é espiritual. Ele está obsidiado. Obsidiado é uma das formas dos espíritos baixos se aproximarem de nós. Uma das formas. Mas o mundo espiritual não se resume à obsessão. Então não é tudo que é obsessão. Fulano deu fim à vida porque estava obsidiado. Fulano está doente, obsessão. Vamos levar no médium, aquele lá que cura. Médium não cura. Médium dá passe. Médium é o quê? Mediador. Mediador de Deus, mediador do universo, mediador do mundo espiritual. Ele passa a energia que vem do mundo espiritual superior para aquela pessoa, o que aquela pessoa precisa. Mas o médium não muda a vida dele. Se ele precisa passar por determinado cargo, ele vai passar. O médium só dá a força necessária para que ele tenha condições de passar. O maior legado de Kardec é a fé raciocinada. Então, espíritas, raciocinemos. Raciocinemos, não sejamos ignorantes de imaginar que um médium cura, que a casa espírita vai tirar a dor. Isso eu sempre digo aqui quando eu venho, né? Eu sempre bato nessa tecla, porque é muito importante. Nós estamos aqui para vivermos o que temos que viver. Como que o fulano é espírita e morre de câncer? Porque ele precisava do mapa dele. Ele aceitou isso. Nós sabemos que a doença vem primeiro no espírito, mas após estar instalada no corpo físico, não é mais alçado do espiritual o seu tratamento. O psicótico não pode ser tratado na casa espírita. O passe só resolve o que for espiritual. Segundo Haroldo Dutra Dias, ele diz: cuidado com o fanatismo e mais ainda com a ignorância. O ignorante tem todas as respostas. O sábio tem as dúvidas. A ciência sempre tem dúvidas e sempre pergunta, sempre quer respostas. E a nossa fé caminha junto com a ciência. Então, a nossa fé é raciocinada. Nós temos dúvidas. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico. Às vezes não se acha um motivo para aquela pessoa estar doente mentalmente. Pode ser espiritual. Leva na casa espírita. Não resolve, médico. Não resolve. Vamos ver. Quem sabe ele já veio com um espírito psicótico. Porque existem espíritos psicóticos. Né? E aí é necessário uma casa espírita mais forte, onde se fazem desobsessões, mas nem tudo é isso.
Onde é que diz na codificação que espiritual é igual a obsessão? Kardec nunca disse isso. Kardec fala sobre os obsessores, mas ele não diz que tudo é obsessão. Que se é espiritual, tem um obsessor. Não. Pode não ter. Dimensão espiritual do transtorno mental não é obsessão. Por quê? Essa pessoa pode vir com esse transtorno. Ela pode ser um espírito que traz esse transtorno. E não tem ninguém obsidiando. E sabe onde é que estão obsidiando? Querem saber quem é o maior obsidiado? O médium fascinado. Aquele que pensa que cura. Aquele que pensa que sabe tudo. Esse sim, esse é obsidiado. Suicídio e eutanásia. No capítulo 5, itens 29 e 30, eu vou ler para vocês. O sacrifício da própria vida. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Aqui nós nos separamos da ciência. Porque a ciência diz, desliga os aparelhos. Para que essa pessoa vai continuar sofrendo? Desliga. Deixe que vá. Chico Xavier dizia, a doença é tratamento de beleza para o espírito. O que isso quer dizer? Que nos últimos momentos, aqueles momentos de dor e de sofrimento, o espírito está se elevando. Talvez ele precise desses últimos momentos. Vamos ver o que dizem os espíritos aqui. Quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas provisões. Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as perfeições que poderiam fazer seu espírito nas convulsões da agonia e quantos tormentos pode lhe poupar o relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento, abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, a gente pensa que vai minimizar a dor daquele ente querido que está sofrendo ligado a um aparelho ou no hospital, em coma. Vamos acabar com isso. Tem mais uma coisa que eu trago aqui e pergunto a vocês. Qual a diferença
assassino que mata outra pessoa e de alguém que resolve abreviar o sofrimento do ente querido. Para se pensar, de repente, será que não é muito parecido? Ninguém tem o direito de escolher o momento de tirar a vida do outro, mesmo a própria pessoa. Então, eu pergunto para vocês, aquela pessoa que escolhe tomar uma injeção letal para abreviar o seu sofrimento, seria um suicida ou não? Aquela pessoa que está doente, inconsciente, e os filhos resolvem desligar os aparelhos, é assassinato ou não? Agora vocês já sabem. Agora vocês já pensaram. Daqui para frente, a gente começa a caminhar. O que houve lá atrás, e se era ignorante no assunto, Deus perdoa. Mas muito será cobrado daquele que sabe. É por isso que muita gente não quer saber. Prefere não saber. Da mesma forma que no set analítico tem muita gente que não quer ir. Eu já ouvi muito dizer, eu não quero vir aqui e ficar falando dos meus problemas para alguém que eu não conheço. Mas não está falando para mim, está falando para si mesmo. Está colocando para fora. Está se ouvindo. É para isso que serve o psicanalista. De fazer perguntas para que tu responda para ti mesmo. E esse livro aqui serve para quê? O Evangelho segundo o Espiritismo serve para quê? Não é para nos fazer pensar? Então, se o Espiritismo é uma fé raciocinada, isso quer dizer que é uma fé pensada. Então nós temos que pensar. Nós temos que raciocinar. Depois, no item 29, ele vai falar do suicídio. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar a morte útil? Que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, há suicídio em intenção e não em fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e excusá-la aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seus pais, procuraria viver defendendo-o em tudo e não morrer, porque, uma vez morto, não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pesar no sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Pergunta de Kardec aos espíritos. A resposta: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse
que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca do canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Pode. E aí Chico Xavier perguntou para uma senhora: você tem a fé tão grande que seria capaz de colocar sua cabeça na boca de um leão faminto? E aí ela respondeu: claro, a minha fé é enorme. Eu colocaria minha cabeça na boca de um leão faminto. Conhecendo o Chico, o que vocês acham que o Chico respondeu? Totalmente errada. Tu tá louca? Como tu faz uma coisa dessas? E se o leão morde, te mata? E se come a tua cabeça? Não, mas Deus vai me salvar. Então Deus tem que estar sempre cuidando das artes de seus filhos para que eles, para livrar esse filho. Eu vou me atirar no penhasco porque pode ser que eu crie asas e saia voando. Isso não é fé raciocinada. Isso é fé cega. Isso não é ser espírita. Ser espírita é usar a cabeça junto com o coração. Porque o nosso espírito é sentimento e raciocínio. Então, Deus não vai estar lá cuidando. Vocês não acham que Deus tem mais o que fazer do que cuidar de cada um? Se Ele nos deu um raciocínio, se Ele nos deu a condição de ver o certo e o errado, por que nós vamos fazer? Vamos arriscar. Por que eu vou sair agora correndo daqui, vou embora para Santa Maria a 120 por hora? Não. Eu vim dar uma palestra espírita, Deus tem que me cuidar. Imagina. Que petulância, né, gente? Então, essa é a questão. A humildade e a grandeza do nosso raciocínio. Pensar que nós somos centelhas divinas e que nós temos dentro de nós o raciocínio de Deus não é petulância. Petulância é achar que nós somos maiores, é achar que nós somos onipotentes. Humildade e sabedoria. Esse é o verdadeiro espírita. Reencarnamos com determinada quantidade de energia vital para durar o tempo que nosso mapa reencarnatório programou. Caso queiramos abreviar, o espírito permanecerá ligado ao corpo pelo tempo necessário até que o desligamento venha a acontecer. Isto para aquele que vai sofrer a eutanásia ou para aquele que vai cometer o suicídio. O espírito está com laços fluídicos no corpo. E esses laços somente serão desligados quando acabar a energia vital. Enquanto essa energia estiver em funcionamento, em tempo de funcionamento, somente por merecimento será desligado. Então, digamos que alguém de grande valor, de grande merecimento, seja assassinado. Ele não vai ficar ali. A espiritualidade já sabe que vai acontecer aquilo, porque a espiritualidade vê tudo. Vai ver que o assassino tem aquela intenção e sabe o que vai acontecer. Estará ali amparando. Aconteceu Jesus, quando foi ao templo, Jerusalém, se não me engano, com seus apóstolos, Tomé tinha uma noiva. A noiva foi
chegaram os judeus e começou aquela briga, né? Os judeus não queriam que Jesus falasse. Os judeus, agora esqueci como se chama, mas os sacerdotes, né, judeus. Eles, então começou a empurra, aquela coisa, e a esposa, essa noiva do São Tomé, estava por ali, passou e levou uma facada e morreu. E aí Tomé disse para Jesus: ressuscita ela. Tu não ressuscitou Lázaro, que estava morto há 3 dias. Ressuscita. Ela é uma das tuas. Ela anda contigo. E Jesus disse: não. Eu não vou ressuscitar. Porque não é para ela ressuscitar. A energia dela acabou. Era o momento dela ir. Foi só um pretexto. Difícil para um dos amigos, companheiros de Cristo, entenderem por que é que ele não auxiliou. Porque Lázaro não morreu. Lázaro estava naquele estado de catalepsia para que Jesus pudesse dar este ensinamento. Ele colaborou, ele colocou o próprio corpo para que Cristo desse aquele testemunho. Não foi o que aconteceu com a noiva do Tomé. Ela estava no momento de morrer. Então se aproveita aquele tumulto para que a espiritualidade possa tirá-la do corpo. Entenderam? Aí, então, neste caso, ela não ficou ali. Ela não ficou presa naquele corpo, porque foi um pretexto. Mas como é que nós vamos saber qual é o pretexto? Alguns ficam. A gente não sabe. Como é que a gente vai saber se a gente resolve desligar as máquinas e fazer a eutanásia? Como é que a gente sabe se aquele ente vai ficar lá ou não? Vai ficar ou não vai ficar? Como é que a gente vai saber? Não tem como saber. Então, não vamos cometer. Aquele doente precisa dos últimos momentos. É a mesma coisa que a gente não querer dar o castigo ao filho. A gente precisa dar o castigo, por mais que doa, por mais que a gente não aguente ver o filho sofrendo. É melhor ele sofrer em casa agora, com este limite que a gente dá, do que sofrer na rua depois, sem limite. Então, se está doente, vamos deixar ele ficar nos últimos minutos. A gente sabe que todo doente melhora. E aí a família diz: ai, melhorou. Aí aquela filha que estava ali há dias diz assim: vou em casa tomar um banho. O pai morre. Por que será que acontece isso? Porque essa melhorinha que ele dá é para que a família descanse, relaxe, para deixá-lo ir. Porque a família puxando, segurando e chorando em volta, tranca o espírito ali. E isso é horrível. Isso é sofrimento. Bom, tudo depende de cada caso. A gente não tem como saber. Nada é eterno a não ser o espírito. Portanto, o sofrimento sempre encontrará consolo, mais cedo ou mais tarde, aqui ou no mundo espiritual. Antes do passo coletivo, eu gostaria de dizer para vocês: qual é, agora vocês podem me perguntar, mas o que é que nós podemos fazer então? Deixar que a pessoa sofra? Tá, e aquele meu parente, meu amigo que cometeu suicídio, está onde? Está lá no vale do suicídio? Os suicidas? Nunca mais vai ser lá, foi para o inferno. Não, gente. Ele pode ser salvo. Se ele se arrepender, tá, e aí
está apontando para o arrependimento dele. Não! Qual é a nossa arma? Como que nós podemos ajudar o suicida, o doente, ou aquele espírito reencarnante que foi recusado, que lhe foram fechadas as portas? Qual é a nossa única força, a nossa única arma? A oração. Todos os espíritos recebem oração lá no mundo onde estão, até os suicidas. Essa história de que suicida nunca mais sai do inferno é mentira. Eu vou contar outra coisa para vocês. Inferno não existe. Existe sim mundos de sofrimento. Existe um mundo de sofrimento. E sai de lá quem pede ajuda. Sai de lá quem recobra a consciência e levanta a mão no meio daquela multidão e pede para os espíritos socorristas que passam por lá: me ajuda, por favor. De verdade. De verdade. Porque tem muito malandro também no mundo espiritual que diz: me ajuda, estou arrependido. Mas a espiritualidade sabe quem está e quem não está. Como é que os familiares podem ajudar esse espírito que está lá a recobrar a consciência, a se dar conta, se arrepender de verdade e pedir ajuda? Através da oração. Se nós orarmos com fé, tudo nos será dado. Por que então que a gente não consegue? Porque nós não temos fé. E o que é fé? É acreditar naquilo que se tem certeza depois de se perguntar e se chegar à conclusão. Não é porque alguém disse que Deus existe que eu vou acreditar em Deus. É porque eu percebi que Deus existe. É por isso que as crianças perguntam: como assim Jesus é Deus, Deus é Jesus? Mas um não é pai do outro? Né? Então, a nossa fé é raciocinada. Tudo é possível. Tudo é possível. Desde que a gente peça. Rede de apoio existe. Rede de apoio existe no encarnado e no desencarnado. Então vamos fazer uma rede de apoio para aquele que não encontra saída. Não interessa se ele já cometeu suicídio, porque ele continua não encontrando saída. Como é que nós vamos então ajudar? Oração. Oração. Porque a espiritualidade superior está em volta, está à disposição. Quem assistiu o Nosso Lar ou leu o livro, sabe que André Luiz, quando desencarnou, não recebeu oração de ninguém. Somente de uma paciente dele que ele desprezava. E essa paciente era tão grata a ele que ele foi salvo por causa das orações dela. Olha o poder da oração. Né? Então, gente, o que a doutrina traz não é apontar o dedo. Ah, tu é suicida. Ah, tu desligou, mandou desligar os aparelhos da tua mãe. Ah, tu cometeu aborto. Não é isso. Se puder, não faça. Se já fez, reze, porque Maria mesmo disse: me peça, que eu tenho muito para dar. Mas me peça. Por quê? Para mostrar a nossa humildade, para mostrar a nossa consciência. É trazer a consciência e orar. Essa é a nossa arma. E isso nos é dado de graça. A gente não usa. Então agora, nessa aura de perdão, nessa aura
humildade. E nessa hora de merecimento, acreditando que nós merecemos, acreditando que nós somos muito amados, e é por isso que estamos aqui. Nós só estamos encarnados porque merecemos estar. Então, se merecemos estar encarnados, merecemos essa luz que entra agora pelo alto das nossas cabeças. Essa chuva de bênçãos que vem da espiritualidade superior, que está sempre em torno de nós, para nos dar tudo o que precisamos. Só precisamos acreditar, nos abrir e receber. Então, neste momento, recebamos o passe espiritual pelo alto do nosso chakra coronário e que se espalhe por todo o nosso corpo, limpando sentimentos, limpando tristezas, limpando doenças e nos trazendo paz, conforto, fé e coragem. E que assim seja. Que maravilha. Muito bom, né? Acho que reflexões que a gente pode trazer para a nossa vida. E isso eu acho que nos faz pensar, valorizar nossa existência, valorizar nossa vida que Deus nos deu como um grande presente, que muitas vezes a gente não valoriza. Então, muito obrigada pela tua presença aqui, por todo esse conhecimento. Eu confio na Vilma e na Leila para entregar uma lembrancinha para a nossa palestrante. Então, com todo esse pensamento, com todo esse amor, que nós desejamos a todos uma ótima noite, que todos possam retornar a seus lares, levando então essas reflexões que tanto nos fizeram pensar nessa noite. Uma boa noite a todos e um momento